Saudações terráqueos! Então, este vídeo é para falarmos sobre as críticas, como lidar com críticas destrutivas. Então, primeira coisa a ver é, será que eu tenho que lidar com as críticas? Ou isso tem mais a ver com a minha percepção? Então vamos lá expandir a consciência. Primeira, separei aqui algumas dicas que poderão trazer aqui a clareza sobre estes processos, tá? E mudar aqui a vossa percepção, permitindo que saiam, né, de certas zonas onde só causam mais contração e faz com que nós andemos ali. Se nós não sairmos dali, nós temos tendência a repetir estes padrões. Então é preciso nós nos movimentarmos, sairmos desta zona, passar para um patamar consciencial diferenciado, mais elevado, para não estar a reproduzir essas situações de crítica, não é? Então é sabermos lidar com elas e transmutar. Dica número 1. Se bem me conheço, daqui a nada já não sei quantos números vou, mas não interessa, sigam só a energia. Dica número 1. O outro dá-nos sempre com as percepções dele, tá? A compreensão que ele tem do mundo. Ou seja, ele quando me vai dar a opinião dele ou o que ele acha, né? Quando ele vai pôr cá para fora a sua sabedoria, ele vai nos dar com base em toda a história dele, não é? Imagina que ele entende que quando uma pessoa tem determinados comportamentos, ela está a mentir, porque ele teve uma situação em que, sei lá, se alguém que coça muito a cabeça é alguém que está a esconder alguma coisa. É com essa verdade que ele vai me dar. Então, ele dá-me com base na história dele, com base na cultura dele, com base na religião dele, com base nos medos dele e com base nas críticas que ele ouviu sobre ele, não é? Então é termos isso presente, porque a verdade do outro não simboliza uma verdade absoluta, é simplesmente a forma como ele consegue decifrar, não é? Ver ali aquele momento. Se ele, por exemplo, entende que na vida dele tem aqui esta linha, ele só vai daqui máximo até aqui, e se alguém for até ali, para ele já é loucura, é insano, é contra a lei, é doido, é sei lá o quê, não é? Todos os nomes que ele achar, ok? Se há pessoas, né, que, vamos dar só aqui um exemplo, que na família, tipo, ninguém se pode separar, parecendo que não, nos dias de hoje ainda acontece, e lá vem um que supostamente é a ovelha negra, que é um ser mais expandido, que entende que, epá, eu não estou feliz, né, nesse sistema, nesta relação, vou-me separar, vai ser crucificado ali, apedrejado até a morte. E nós temos que saber lidar com isso, porque só tem a ver com as possibilidades, as permissões que o outro tem com ele mesmo, ok? Por isso, está tudo certo. Número 2. Nós estamos num processo evolutivo, ok? O que é que o homem, né? O que é que nós andamos aqui a fazer no planeta Terra? Evolução consciencial, não é? Evoluir. E vão sempre aparecer distrações.
vão sempre aparecer distrações no sentido de quando eu quero expandir, quando eu quero sair daquela zona de conforto, quando eu quero fazer algo diferente de que a minha tribo, né, alguma vez possa ter feito, vão aparecer sempre pessoas, né, porque existem pessoas que têm, por exemplo, a programação de criticar constantemente. Então, há pessoas que criticam, outras que praguejam, outras que gozam, que fazem pouco, que diminuem, mas a questão é que elas estão presas naquele patamar consciencial. E eu, se me prender ali também, eu não vou evoluir e expandir. E isso são distrações para nós nos mantermos aqui onde estamos e não expandirmos para algo maior. Então, cabe-te a ti ficar aqui, não é? Ou então avançar. Há aquele ditado, eu lembro-me sempre muito, que é: os cães ladram e a caravana passa, não é? Então, existem pessoas que vão estar sempre a ladrar aqui. E a tua caravana vai e elas estão a ladrar aqui. A tua caravana vai e elas estão a ladrar aqui. E tu vais adiante. E depois, quando tu olhares, assim, pode passar 1 ano, 2 anos, tua caravana já está muito ali. E tu olhas, estas pessoas continuam a ladrar aqui. Ok? Então, é fazer o teu trajeto. Porque é quando nós nos permitimos avançar, nós também saímos, né, destas ilusões. Depois nós vamos ver que são só ilusões. E ainda bem que nós transcendemos, porque aí já estamos noutro patamar consciencial. Número 3. Dica número 3. Estas pessoas, elas têm função na tua vida, ok? Elas não estão ali à toa. Então, como eu disse, nós estamos num caminho de evoluir, de expandir a consciência, de sair ali da dor, do drama, das limitações, das ilusões e acessarmos a algo maior. Mas então, como se fosse uma escadaria, né? Ali com os degraus, e o universo é como se ele te dissesse: como é que é? Vais ficar aqui, no mesmo patamar que esta pessoa? Ou vais avançar? Tens toda uma escadaria para subir e é isso que tu queres? E às vezes nós não damos conta, né? Estamos neste processo e passam-se meses e anos e nós de facto ficamos ali, não é? Mas estamos numa era em que nos é permitido, de alguma forma, né, essas informações chegam até nós para nós percebermos que, ok, eu posso escolher sair daqui, não alimentar aqui esta energia e seguir em frente a subir a minha escadaria, né? E quando tu escolhes fazer isso, é como se tu soltasses ali umas correntes que estão aprisionadas ali no teu pé e tu começas a caminhar, não é? De uma forma mais livre. Retiras essas correntes. Depois tu tens que parar para pensar, é assim, se tu ficares a parar para fazer sentido para o outro, não é? Essa é outra dica. Tu vais ter uma réplica da vida dele. Então tu tens que parar e ver. Tu queres uma vida igual a dessas pessoas? Olha para a vida delas, vê se vale a pena tu seres uma réplica da vida delas, não é? Ou então se tu queres ir mais além. Outra dica. Essa escadaria, não é? Quando nós escolhemos ficar aqui, essa escadaria, ela também fala da nossa vibração. A nossa vibração cria a nossa realidade. Eu, para passar para o próximo patamar, eu, para não ter essas pessoas que criticam, que reclamam, eu tenho que ver qual é a minha vibração. Porque quando eu maioritariamente, né, vivencio muito essas situações, eu tenho que ver se eu de alguma forma também critico, não é? O outro, se eu de alguma forma me prendo muito à opinião do outro, de alguma forma sou submissa ao outro, então
aquilo, né? Se eu valido o meu sentir, qual é o meu amor próprio, aquilo que eu tenho, né, por mim, se eu respeito as minhas vontades e os meus sentimentos. Então tudo isso gera o meu entorno. Isso fala do meu padrão vibracional. E conforme eu emano, eu estou a receber. Então, de alguma forma, aquelas pessoas tornam-se uma verdade, né, no meu sistema. Quando eu transcender, eu vou deixar de vivenciá-las. Eu até posso vivenciar aquelas pessoas, mas elas comigo não vão ter aquele comportamento, porque a vibração não permite. Então é perceber onde é que eu estou a ser permissivo ou permissiva relativamente a estas questões, né, desses comportamentos que as pessoas possam ter ou não. Mais. Isto já está. Isto já disse, que é tu vivencias, nós vivenciamos os mundos que nós somos. Como é que está o meu mundo interno, né? Referente a todas as coisas que eu disse. O que é que eu sou permissiva ou não, o que é que eu sou, se eu sou submissa ou não, se eu critico muito o outro ou não, se eu sou invejosa ou não, como é que anda o meu mundo interno, porque isto, lei da correspondência, o que está fora é como está dentro e o que está dentro é como está fora. Então, outra dica, tens de caminhar em direção àquilo que tu queres, ok? É sempre, tu tens que te movimentar para aquilo que tu queres, não há nada que venha ter contigo. Então, mesmo que haja aqui as críticas, isto, aquilo, se eu quero sair daqui, meu amigo, eu vou ter que avançar, tornar-me naquilo, não é? O universo tem esta coisa do, quando tu perceber, saber, ser e receber, quando tu percebes, recebes, sabes, né? Tu compreendes aquilo, tu tornas-te aquilo, tu sabes como lá chegar, tu sabes qual é a sensação de ser aquilo. Por isso é que é uma caminhada até as coisas e não as coisas que vêm ter contigo. Tens que mudar a vibração que estás a emanar. E para isso o caminho é que é um caminho inicial para uma paz interior. Tu tens que caminhar pelo menos para uma paz interior. É o princípio de tudo, né? Porque a gente não consegue lidar com nada se não tiver essa paz interior. E essa paz interior, ela começa muito pelo silêncio. Ao contrário daquilo que nós achamos, né? Nós temos sempre que responder e que assim é que nós mostramos que nós damos ali o stop àquela pessoa. Mas é importante, sim, quando é necessário também dar umas respostas, né? Mas normalmente estas pessoas, elas lidam com o ego. E o ego tem uma questão que é, normalmente não, uma pessoa se está a criticar o outro, ela lida com o ego. Se é intromissiva, não? Pronto, olha, se ela se intromete nos assuntos do outro, ela está a lidar com o ego, não é a alma, não é o nosso eu superior. Então, o ego, primeiro, quando a pessoa está a lidar com o ego, é inevitável nós criarmos algum dissabor para as pessoas, ok? Simplesmente porque a resposta dela e a leitura delas e o olhar delas é com o ego. Agora, o ego, ele não lida bem com o silêncio. O que é que ele quer? Aquilo é como uma fogueira que está ali. E tu, quando vais responder e alimentar estas pessoas e bater de frente, é como se estivesse a despejar combustível para dentro dessa fogueira. E é isso que o ego quer. Quer-te tirar do teu centro. Quando tu viras as costas e não dás resposta a uma pessoa que está à procura, né, de algo assim mais denso, tu vais ver como ele perde a força. A pessoa até fica desarmada, né? Quando, né, a pessoa às vezes tem aquela capacidade de responder que, olha, eu não vou te responder, eu não vou alimentar essa questão, ou isso não me interessa para nada. Simples assim. A gente chega a uma altura
depois começa a dar cortes sem a sensação de que nós estamos mal, não. É uma energia densa, queres ficar com essa energia, fica com ela, mas eu não vou pegá-la para mim. E claro que isso é um exercício, não é? Trabalha-se isto, não é? Para se conseguir isto. Tu chegas a um ponto em que o que o outro diz não te incomoda. Tu sabes que ele, na verdade, ele está a falar sobre ele, sobre as limitações dele, ok? Então isso a ti não te incomoda. E chega a uma altura, é como eu te digo, a tua vibração nem permite que ele faça isso contigo. Mais. Este já pus aqui. Depois é assim. Outra dica. Como é que você, criatura, ficas condicionado ou condicionada a alguém que não tem a capacidade de ser ousado na vida dele, não é? Porque na verdade ele não atualizou aquelas consciências. Então, tipo, ela não é a coragem, ela não é a força, ela não é aquela capacidade de gerar uma mudança na vida dela, de se calhar romper com certos padrões. Então, como é que tu estás à espera, não é? A gente fica condicionados, escravizados por conta destas pessoas, destas opiniões. E muitas vezes essas opiniões e essas pessoas são nossos familiares. E daí, familiares físicos terrenos, tá? Porque isso ainda é uma outra história. Mas são a família que nós conhecemos aqui. E se tu te prenderes, né, tu vais viver uma vida contraída, dominada pelos outros. E os outros viveram a vida deles como eles quiseram. Então, seja livre para viver. Mas, deixa-me ver. E a questão é também outra coisa. O foco. Tudo aquilo que nós... primeira lei do universo é mental. Tudo aquilo que tu colocas o teu foco, né, ele cresce. Então, quando tu estás a focar mais na pequenez que o outro tem para te entregar, do que propriamente na grandeza daquilo que tu vais fazer. E depois tu tiras a energia daquilo que tu vais fazer e ficas ali preso por causa, lá está, desta pequenice, né, do outro. Então é perceber onde é que tu estás a colocar força. Outra coisa, eu não disse que eu ia me perder nas dicas, já me perdi, já não sei quantos números é que eram. Outra coisa é que, na maioria das vezes, nós estamos à espera de um incentivo do outro. Daquela palmadinha nas costas, não é? A validação, ali é como se o outro, né, te aprovasse a tua decisão, aprovasse as tuas escolhas. Mas tu és a única pessoa que tens que aprovar o que quer que seja. Porque primeiro assim, tu és a única pessoa que vai atualizar aquilo na tua vida. E depois é tu perceberes, né, novamente, tu não podes estar à espera de entusiasmo, de ânimo, de força de alguém que não tem isso para a própria vida. Porque estas pessoas que criticam, olha para o historial delas e está tudo certo. Isto não é julgá-las, porque cada um faz com a sua sabedoria e faz o melhor que sabe, com a consciência dela, né, que lhe permite fazer, com a consciência que ela tem. Agora, tu não podes viver uma vida limitada porque o outro escolheu viver uma vida limitada, né? Tu não tens que escolher repetir padrões porque o outro escolheu repetir padrões, sei lá, do pai, do tio, do entorno, do meio social dele ou da cultura dele, né? E até porque tu podes ser dessa mesma cultura,
Agora, vê-te enquanto ser alma evoluída. E então aí tu não te prendes nem a cultura, nem a profissões, nem a nomes, nem a coisa nenhuma. Vê-te enquanto ser mais evoluída, a parte mais evoluída de ti. Esta aqui eu já disse. Mais. Outra coisa importante a teres presente é que o que tu vens fazer é sobre ti, ok? E não sobre o outro. Então, perdão, muitos não vão compreender, mas essa questão é, muitos não vão compreender porque muitas vezes tu és aquele que vem abrir caminho. Ou seja, muitas pessoas do teu entorno não fazem isto, não fazem aquilo, certo? Mas depois vem um ser que é o conhecido, que é o louco, ou que é o diferente, ou aquele que mudou, ou sei lá o quê. E ele vem abrir caminho. Quando ele faz este processo, este caminho, ele mostra aos outros que também é possível. E muitas vezes nós temos como missão abrir esse caminho. Então, percebe, né, que o outro nem sempre à primeira vai compreender, porque ele ainda não atualizou aquilo, ok? É preciso tu teres isso presente, né? É como aqueles, os escravos, né, que eles viam uma possibilidade de viver uma vida livre, eles não ficaram ali no quintal a fazer tudo o que lhes diziam, né? Eles um dia decidiram ir, e se calhar para os outros era louco e porque iam ser apanhados, mas criou a possibilidade, né, de outros pensarem que era possível. Lembrar que este caminho evolutivo, este caminho às vezes de romper barreiras, romper padrões, fazer algo diferente, é um caminho solitário. Primeiro porque tu vais-te distanciando da manada. Começas-te a distanciar da manada, daquilo que é comum, daquilo que é mediano, daquilo que é a mesmice, né? Então, é assim, as falsas estruturas, tudo isso tu afastas-te. E no início, né, claro que vai haver influxos, vai haver situações, né? Lei do ritmo diz-nos que nem tudo está sempre aqui, mas isto também é um processo, estar aqui em baixo vai-te permitir atualizar consciências para tu fazeres o teu caminho. E está tudo certo. A questão é que se tu ficares com medo de viver as tuas escolhas, vais viver uma vida, lá está, é medíocre, né? Imagina que tu tens 100 anos para viver e tu vives os 100 anos sempre da mesma forma, sem ousar, sem respeitares as tuas vontades, os teus desejos, os teus sentimentos. E isso também é importante para quem tem descendentes, não é? Nós às vezes queremos deixar um legado, né? Eu faço tudo pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus não sei quê. O melhor exemplo, a melhor maneira que tu tens para tu mostrares de facto, né, que essa pessoa também pode ter uma vida de merecimento, ensiná-la a ser corajosa, ensiná-la a respeitar-se a ela, às vontades dela, é tu fazeres isso com os teus sonhos, com as tuas escolhas. Porque se o nosso comportamento, a tendência é que os nossos repetirem os nossos comportamentos, honrarem, existe algumas consciências, uns pactos que é fidelidade à tribo. A tendência é os teus filhos irem repetir vibratoriamente o teu comportamento. Então, se tu não fazes esse processo de transmutar, de mostrar que não, ele deve, né, honrar as suas escolhas, ele vai ser uma réplica, né, dessa tua vida, de escolha de opressão, de escolha de mudança, né, de sentir mais reprimido pela opinião do outro. E é assim que nós
passamos, né, informação com a nossa conduta. Mais do que aquilo que se fala, percebam energeticamente qual é a assinatura energética. O que é que está no campo? E o que está no campo são as ações, é o que se materializa, é o que se vê, não é? Como é que aquela pessoa é, como é que é a história daquela pessoa. E vocês percebem, né, onde é que está a verdade ali. Porque as palavras, o pessoal entrou num sistema de banalizar, não é? Muitas palavras. E então não é uma energia que se possa sempre contar apenas com as palavras, não é? Temos que fazer ali um decifrar de outras energias. Então, gente, é essa contribuição que eu venho aqui deixar. Eu espero que tenha, ou que possa te ajudar a expandir, não é, a tua consciência para saíres daqueles certos pontos que ficam ali travados na nossa vida, que nós nos travamos. E como vês, não tem propriamente a ver com a crítica do outro, tem a ver com a percepção que tu tens do que é a crítica do outro. E quando tu expandes e sais desse patamar consciencial, tipo, isto não é sobre mim, tu já consegues acessar ali a um outro patamar evolutivo. Beijos! Criatura divina, para finalizar, venho fazer um convite para a nova turma de expansão de consciência que vai iniciar agora em maio de 2021. Então, para quem estiver interessado, são 3 meses de muito mergulho interno, porque é assim, nós normalmente nos limitamos nos nossos processos por falta de conhecimento. Então, é um mergulho dentro da espiritualidade e de outras consciências que vão auxiliar aqui tu aprenderes como é que tu vais mudar a tua frequência vibratória, como é que tu fazes, né, para sair daqui e ires caminhando, né, fazendo o teu processo evolutivo, retirando os pesos, né, que nós vamos colocando ao longo da nossa caminhada. Para além de ser como é num grupo, né? É sempre interessante porque conhecemos sempre pessoas que estão de acordo com o mesmo propósito que nós, não é? E é aquele sentido de unidade. É algo muito expansivo e que poderá criar mais possibilidades, não é? Para as nossas vidas. Então, é esse o convite. Se depois estiverem interessados, se sentires, não é? As coisas devem ser sentidas. Se sentires, deixa mensagem ou podes mandar para o e-mail Naima Afonso Dias, com 2 As, Naima Afonso Dias, tudo junto, @gmail.com. Um beijinho!